Hoje a gente veio para Manaus para mostrar para vocês como é feita a caneta esferográfica. Bora ver! Vamos começar pelo corpo da caneta. Ele é feito de um plástico que se chama poliestireno. Na maioria das canetas ele vai ser transparente, então olhando assim parece vidro. E esse material vem em pellets. É um formato que parece uma ração de cachorro. É produzido aqui em Manaus mesmo. Os pellets vão chegar lá por cima da fábrica, numa tubulação. Eles são movidos por vácuo e são puxados por esse aspirador aqui. Depois eles vão entrar numa rosca. Na rosca eles vão sendo comprimidos e ao mesmo tempo esquentados até chegar a 210 graus Celsius, que é uma temperatura bem parecida com o que a gente usa na impressora 3D. No final, um êmbolo vai empurrar esse plástico, que já está mole, para dentro de um molde. O molde é a forma da caneta. É a parte mais importante, é o coração da coisa aqui. Esse molde tem 32 buraquinhos onde o plástico vai ser injetado. Ele fica um tempo lá dentro para se conformar, para pegar o formato do corpo da caneta. E depois é injetada água fria para poder esfriar rápido. Tudo isso dura só 12 segundos. E no final a gente já consegue ver aqui o corpo da caneta saindo quentinho. O molde é uma peça tão importante, tão cara, que no corpo da caneta já vem marcada a máquina que fez e qual furinho que a caneta entrou. Quer dizer, se der algum problema, você consegue saber exatamente em que ponto da fábrica que aquilo está acontecendo. A gente conseguiu aqui uma rosca da máquina injetora. Essa rosca está em manutenção, a gente consegue ver melhor. Ó, aqui o plástico entra, né? É a alimentação. Você pode perceber que o espaço que ele tem é bem grande, né? Tá bem fundo esse sulco. Depois, nesse ponto, o plástico começa a derreter. Ele vai ficar bem pastoso. E aqui ele começa a ser comprimido. Você pode perceber que os rasgos, eles são bem mais rasos. Isso quer dizer que o plástico vai ficar muito apertado. Essa ponta esquisitona serve para dar homogeneidade. Por exemplo, quando o plástico entra junto com o corante, é aqui que os dois vão se misturar e virar uma cor única. Detalhe que essa peça é feita de aço maciço. Vamos ver se é fácil de levantar. Toda essa fricção de plástico gera uma energia estática, que eu coloco o braço aqui e já arrepia tudo a uns 10 centímetros de distância. Tem gente que acha que o corpo da caneta é polido, por isso que ele é tão brilhante, tão lisinho. Não é não, é o molde que é extremamente preciso. Duas curiosidades sobre o corpo da caneta. Primeiro, que ele tem esse furinho, que é para não criar um vácuo parcial dentro da caneta e isso não deixaria a tinta sair. Então você tem que deixar o ar entrar para a tinta sair. E ele é hexagonal, tem esse formato que é para quando você estiver na escola ou no escritório, a caneta não ficar caindo de cima da mesa. Com isso você tem uma região plana aqui e ele não cai. Mais uma coisa que você consegue ver se olhar muito de pertinho a caneta é o ponto de injeção, ou seja, o furinho por onde o plástico entrou dentro do molde para formar a caneta. Dá para ver que ele é muito pequenininho, isso significa que é necessária muita pressão para conseguir empurrar o plástico todo viscoso para dentro do molde. Para caneta colorida o processo é praticamente o mesmo, mas eles têm que colocar corante. Isso a gente vai ver daqui a pouco. A tampa da caneta é feita de outro plástico, de polipropileno. Ele é bem mais opaco e também muito mais flexível. Isso é importante para que você possa encaixar a tampa da caneta no corpo dela e a tampa dar uma abraçada na caneta. Fica muito mais difícil de sair. A matéria-prima principal é branca e para colocar cor, eles usam esse pellet colorido aqui, que é um corante sólido. Tudo isso vai misturado num equipamento chamado panelão. Existe uma rosca aqui no centro da máquina que puxa o material que está no fundo e traz para cima. E isso faz com que ela misture tudo muito rápido. Olha, é um pouco difícil de acreditar que essa mistura aqui vai sair 100% vermelha. Com a quantidade de branco que tem, eu chutaria que seria um rosa bem clarinho. Vamos ver lá na máquina. A máquina que injeta plástico para tampa é praticamente a mesma do corpo da caneta, com a diferença que dessa vez você vai ter um molde de tampa que faz 140 tampas ao mesmo tempo.
Olha que no fim das contas ficou vermelhinho mesmo, não tem nada de rosa aqui não. Esse furinho na tampa existe para que se alguma criança engolir a tampa ela não fique asfixiada, ela consegue ainda respirar por esse furo. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não deixa a carga da caneta secar, porque a tinta já foi feita para ser exposta ao ar, não tem problema nenhum. Se a gente não tivesse colocado o corante, era essa cor aqui que a tampa ia ter, essa é a cor natural do polipropileno. A tampinha que vai atrás da caneta é feita com um terceiro tipo de plástico que chama polietileno. Ele também é um pouco transparente, então para fazer essas tampinhas brancas, eles precisaram colocar um pouco de corante. Uma coisa interessante é que elas saem aqui do molde com tanta energia estática que elas querem subir pela parede da caixa. Como essa é uma peça muito pequena e tem que ter um encaixe perfeito, eles fazem um teste para ver se a peça não tem nenhuma rebarba, nada que atrapalhe na hora de entrar na máquina. Então as tampinhas são colocadas numa mesa vibratória, depois entram em fila indiana em direção a um canal. Esse aqui é o molde de injeção plástica da tampinha que vai em cima da caneta. Aqui a gente consegue ver por onde o plástico entra, bem quente aqui por trás, e ele vai ser distribuído por esses canaizinhos para cada uma das tampinhas que vai se formar. A gente consegue ver aqui um espaço côncavo, é ele que vai formar essa parte convexa aqui de cima da tampa. No outro molde, que é a parte que se mexe, a gente consegue ver o resto do corpo da tampa, essa parte que se encaixa na caneta. Por dentro tem um pino que no momento em que o plástico endurecer, ele vai sair e vai expulsar a peça. Aqui em cima ainda dá para ver a alimentação de água, que vai servir para resfriar, e também um gancho que é para poder transportar isso aqui, que é extremamente pesado. Essa peça tem que ser feita num aço, com muita quantidade de aço, porque ela tem que suportar muita pressão. A gente conseguiu também o molde que faz o corpo da caneta. Então essa peça que parece de bronze, que vai no meio, ela que vai abrir aquele espaço por onde vai entrar a carga, e em volta a gente vai abrir para entender como é que funciona. É aquela superfície super lustrada, precisa, que vai dar a impressão de que a caneta foi feita de vidro. E é lógico que essa peça não trabalha sozinha, ela vai dentro desse suporte gigantesco que a gente acabou de ver, e tá todo mundo atrás da câmera aqui olhando pra mim com cara de desespero, porque se eu derrubar isso aqui no chão e riscar, a gente perde o molde, porque qualquer imprecisão que tiver aqui, qualquer furinho, risquinho torto, vai causar um vazamento no plástico que vai ser injetado aqui. Pode ficar tranquilo que eu não vou derrubar não, fechou? A última peça que falta pro corpo da caneta é o suporte da ponta. No modelo mais tradicional, ela é feita dessa cor bronze, e essa máquina que tá atrás de mim é capaz de fazer mais de 1 milhão de peças por dia. Uma coisa legal que a gente conseguiu ver aqui é esse resto formado pelos caninhos que vão injetar o plástico. Então toda injetora de plástico vai acabar formando também essa peça, mas isso não é jogado fora, tá? Nessa máquina que está atrás de mim, simplesmente quando isso aqui sai da máquina já é triturado e entra para virar plástico de novo. Então é 100% reciclado. A carga da caneta vai ser feita de um jeito um pouco diferente. O polipropileno vai ser sugado a vácuo, depois ele vem para cá para ser esquentado e uma rosca, igual aquela que a gente já viu, vai empurrar a massa plástica para frente. A diferença é que aqui na ponta, em vez de ter um molde, a gente vai ter uma extrusora, que é uma máquina que funciona mais ou menos como aquela de fazer macarrão ou aquela de fazer tijolo que a gente já mostrou. O plástico é puxado para fora, formando um caninho. Logo em seguida, enquanto ele ainda está quente, ele passa por uma câmara de vácuo. Se você olhar aqui, você vai ver que a gente vai ter menos 0,1 bar, mais ou menos, que é uma pressão negativa. Isso faz com que o caninho se expanda um pouco. Quanto mais vácuo tiver aqui, maior ele vai ser. Em seguida, ele precisa ser resfriado. Então existe aqui uma espécie de uma piscina de uns 10 metros de comprimento, onde esse caninho vai resfriar. No final, quando o plástico já endureceu, o diâmetro do caninho é medido a laser. E é lógico que eles vão fazer uma caneta de 10 metros de comprimento. Então, no final do processo, esse caninho precisa ser cortado. Isso é feito com uma faca giratória. Esse tambor aqui embaixo de mim tem simplesmente 200 quilos de tinta de caneta. A fórmula dela é secreta e a tinta é importada, já chega pronta nesse barril aqui. E eu sei que não teria graça nenhuma se eu não colocasse a mão nessa delícia de tinta. Sabe quando a pessoa vai na plataforma de petróleo e pega o petróleo saindo assim do fundo do oceano? Estou me sentindo daquele jeito. A consistência é bem melequenta, bem oleosa, porque essa tinta é feita para não sair de absolutamente nada. Imagina só se você escrevesse alguma coisa no papel e depois de um certo tempo a tinta começasse a desaparecer.
Isso não vai acontecer. A cor real dessa tinta é dourada, mas como ela está em grande quantidade, acaba ficando muito escura. Aqui a gente consegue ver um pouquinho do dourado. E o mais interessante é que eu acabei de passar a mão aqui e ela já começou a secar. Olha só, no meio ela tá sequinha. É uma tinta que ao mesmo tempo tem que ficar líquida e secar muito rápido. A tinta que a gente acabou de ver vai ser usada aqui. Os tubinhos chegam, eles são marcados com o lote e depois a tinta é injetada dentro do tubo. Ela tem que estar quente para poder fluir bem. Então todo o reservatório, a mangueira são aquecidos. Logo em seguida eu botei a mão aqui no sensor que protege para as pessoas não se machucarem, é um negócio tipo de elevador. Mas eu tô craque nas máquinas, eu vou apertar o resetar e o avançar e voltar a funcionar. E logo em seguida, o suporte da ponta vai ser colocado no caninho, que já tem a carga, e depois vem ainda aquela pontinha da caneta que é feita de latão e uma esferinha de carboneto de tungstênio, que é um material muito resistente, porque essa bola precisa ser muito dura. E é por causa dessa esferinha que a caneta se chama caneta esferográfica. No final do processo, 100% das pontas são escaneadas para ver se não está faltando bolinha, se não está faltando a ponta de latão, se ela vai funcionar mesmo no fim das contas. Aqui eu tenho uma pontinha da caneta, pode parecer uma coisa simples, mas aqui tem bastante tecnologia. Esse desenho em azul escuro representa a ponta da caneta. Aqui a gente tem a bola, que é super dura, a tinta entra, ocupa todo esse espaço e ela não vai sair porque a bola está encostando na bordinha de latão. Quando a gente encosta a caneta num papel, a bola entra um pouquinho e começa a girar. Ela pega a tinta e porque ela está mais para dentro dessa estrutura de metal, vai abrir um espacinho para a tinta sair junto com a bola e riscar o papel. Essa bolinha da ponta tem 1 milímetro de diâmetro. Quando a carga é colocada dentro do tubinho, pode ser que entre junto alguma bolinha de ar e isso vai fazer com que a caneta pare de funcionar no meio da vida útil dela. Não pode acontecer isso. Então eles vão colocar as cargas dentro de uma centrífuga e no momento em que essa centrífuga ligar, ela vai expulsar as bolhas de ar. A tinta vai ser jogada em direção à ponta da caneta e as bolhas de ar acabam saindo e a tinta fica muito mais compacta. Além de fazer com que a caneta dure até o fim, isso também faz com que ela não vaze. Chegou a hora de juntar tudo. Essa máquina vai ser alimentada com a carga, o corpo da caneta, a tampa e a tampinha da parte de trás. Depois de tudo que você viu, a gente tem uma caneta que consegue escrever mais de 2 km. A próxima vez que você escrever uma carta de amor, você vai lembrar de todo o processo que você viu hoje aqui no nosso Bora Ver. Não esquece de dar o seu joinha, fechou?